Alguns erros cometidos. Christine Dwyer. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Você venceu todas as probabilidades e agora pode decidir quem você é. Espero que, independentemente do que faça, seja o que queira fazer. Não o que outra pessoa gostaria que você fizesse. Sei que está com raiva de mim, mas tudo que sempre quis foi que você chegasse à beira de sua vida e soubesse que pode mergulhar no desconhecido. Queria que você fosse confiante e independente. Queria que você mesma se definisse. Estou morta de orgulho de você, minha menina. Eu te amo. Sandri. Eu me sento e pego uma caixa de sapato antiga debaixo da cama. O elástico verde que prende a tampa está ficando frouxo e eu o solto com facilidade. Lá dentro estão todas as cartas que Sandri me mandou desde que me mudei. Estão organizadas em ordem cronológica e, mesmo que ela nunca tenha recebido resposta, continua me mandando cartas, toda semana. Guardo o cartão e me jogo no travesseiro, olhando para o teto. É ridículo ela falar da beira da vida. Tenho me afastado dessa beira faz tantos anos que nem sei o que é confiança. Chegar à beira da vida é coisa de crianças que têm paraquedas na mochila, de gente que nem os Aubrey. O fato de Sandri não notar que foi ela quem tirou de mim a possibilidade de chegar àquela beira sem medo me parece uma grande injustiça. Qualquer confiança que tenho foi mérito meu, não dela. Conquistei sozinha. Alguma coisa me incomoda, no fundo do pensamento. Sempre me parece proposital que ela não mencione Easton nas cartas. Como se ele fosse uma armadilha que ela tem medo de ativar, que poderia explodir uma bomba. Abro as redes sociais de Easton, mas vejo as fotos de sempre. Uma praia, água azul turquesa, céu azul, quase. Easton no topo de uma rocha escura, de braços abertos como um jovem rei, o peito nu e os ombros largos, a pele bronzeada. Cabelo castanho e ondulado, molhado, emoldura o rosto erguido. O sorriso está torto, é o sorriso de quando ele está excessivamente certo de alguma coisa. Onde ele está? Ele não marcou a localização, mas vejo que um perfil conhecido curtiu a foto. @sarasmile7360. Clico no nome no mesmo segundo que decido não escutar aquela voz na minha mente que diz que vou me arrepender do que verei. Sara está no México. As 3 primeiras fotos são na praia, com um filtro iluminado. Em uma foto, está com os braços ao redor da cintura de Easton, ele com o rosto erguido, dando uma gargalhada. Paro de respirar. Ele está no México com a Sara. Está viajando com ela. Continuo a olhar as fotos, como se fossem me contar todos seus segredos. Uma carta de aceite da Universidade de Nova York. Claro, ela tem o dinheiro e as notas para entrar numa faculdade dessas. Uma foto no Central Park, ao lado de um chafariz gigantesco. E um monte de Easton. Por um tempo, não sei bem o que fazer. Ligar para Tucker? Ligar para Easton? Acho que minha voz não sairia, de qualquer modo. Ele está viajando, com outra pessoa. Como isso aconteceu? Como ele foi sem mim? Como continuou a sonhar, se eu não consegui? Acho o número da minha prima. A conversa com Tene, principalmente gifs e emojis, aparece. Digito 2 palavras simples. Elis. Oi, saudades? Tene. Acho que a resposta é óbvia. Não, sorrio. Elis. Estou pensando em dar um pulo em casa. A mensagem é entregue, e tenho medo do que pode estar passando pela cabeça dela. Tene. Para o negócio dos Aubrey? Aquela festa? Elis, isso. Mais silêncio e... Tene, por quê? Excelente pergunta. Por quê? Se eu fosse sincera, diria que é porque quero provar a Easton que está errado. Porque sou fraca, mas isso não é motivo para voltar para casa. Elis. É a última oportunidade antes das aulas começarem. Tene. Você quer ver eles? Quero. Elis. Eles compraram minha passagem. Tene. Você não deve nada a eles, a escolha é sua. Vem se quiser. Imagino o rosto dela ao dizer isso. Toda a convicção nos olhos brilhantes. O cabelo indomável como o de um leão. Ela sempre odiou os Aubrey. Easton sempre foi demais para ela. Chamativo demais, arrogante demais, rico demais.
E quando não era nada disso, era quieto demais, modesto demais, não rico o bastante. Para Tene, não há diferença entre Easton e sua família. Eles nunca serão o bastante, porque não são como nós. A vida deles não é difícil, e nossa luta nos torna melhores do que eles, mais fortes. Secretamente, eu esperava que ela só me dissesse para não ir, mas esse não é o estilo de Tene. Ela quer que eu escolha sozinha. Não sei como explicar que é minha oportunidade de mostrar como mudei nesse ano, de mostrar que não preciso deles. Me lembro da conversa que tive com Tucker. Easton ganhou um prêmio. Abro o Google e procuro uma menção ao que ele ganhou, mas não encontro nada. Volto para as redes sociais do Easton. Nada sobre a faculdade em que ele vai estudar, nem sobre Sarah. Fecho os olhos e me digo, pela milésima vez, que a faculdade será diferente. Finalmente sairei desse mundo intermediário onde espero por Easton, pelos meus pais, por mim mesma. Estou exausta de esperar ser salva, ou esperar me encontrar, por medo dessa pessoa decepcionar alguém. Mando uma mensagem para Tucker. Elis. Preciso de carona para o aeroporto. Tucker. Te busco às 7. Esteja pronta. Não vou esperar. A resposta é imediata, como se ele soubesse que minha mensagem estava a caminho. E é seguida de mais uma. Tucker. E porque sei que você tá curiosa. Ele envia o link de uma notícia sobre um adolescente de Indiana que ganhou a competição nacional de poesia do New York Tribune, que acaba com a indicação de onde comprar a revista que contém o poema. Elis. O que é isso? Tucker. Esses seus joguinhos são tão engraçados. Falando em joguinhos. Pronta para ver o Easton? Elis. Planejo dizer para ele que você é meu novo namorado. Tucker. Eca, que nojo. Para de falar essas coisas. Acabei de comer. Elis. Até às 7, Tucker. Ele responde com um emoji mostrando o dedo do meio, e eu passo o resto da noite deitada na cama. Não durmo. Penso em Sarah nas fotos de Easton. É difícil não sentir que eles eram inevitáveis. O relacionamento deles sempre foi cheio de idas e vindas. Ela é tudo que eu nunca serei. Elegante, educada, popular. Adormeço brevemente, meus pensamentos patéticos como uma canção de ninar. Quando acordo, faço a mala e vou até o carro parado na frente da casa. A fumaça do escapamento polui o ar fresco da manhã. Minha tia me abraça, com o olhar sonolento. Animada para ir para casa? Pergunta. Minhas palavras não me soam mentirosas. Vai ser bom ver todo mundo uma última vez. É verdade. Vai ser bom provar para mim mesma que não preciso deles. De ninguém. Que posso mudar, crescer, deixar para trás as partes de mim de que não preciso mais. E não preciso dos Aubrey. Caio no banco do carona e Tucker me olha, franzindo a testa. Já tomou café? Olho pela janela em vez de responder. No aeroporto, Tucker me faz tirar uma foto com ele e com as malas. Preciso pegar o aeroporto no fundo, ordena ele. Sorria. Obedeço. Ele posta na mesma hora, com a legenda indo para casa. Mas antes, café. Você parece uma divorciada de 40 anos descobrindo a internet, digo, enfiando o celular no bolso. Mas uma divorciada gostosa, né? Que passa uma vibe de, não me culpe por seu marido querer me pegar. Faço minha cara mais irritada. Meu Deus, que vergonha de você. O sorriso dele é um pouco demorado demais. Um pouco suave demais. O que foi? Obrigada por fazer isso, diz, sério. Vai ser bom. Faço que sim com a cabeça. Quero confiar nas palavras dele, mesmo que não confie nas de mais ninguém. É só quando ele pega minha mão que sinto que talvez isso seja verdade. Capítulo 6. 13 anos. Dixon estava aprendendo confeitaria. O balcão no qual normalmente puxávamos um banquinho para fazer o dever de casa estava coberto de farinha e gotas de chocolate. Vários tamanhos de medidores estavam espalhados pela cozinha, e a tigela de uma batedeira vermelha girava ao lado de Dixon, que discutia. Já pus 3 ovos. Sandri secou a testa com a mão, manchando a têmpora com alguma coisa cor de caramelo. Dixie, põe o 3º ovo, senão esse negócio vai dar errado.
Já falei, eu pus. Querido, olha para mim. Separei 3 ovos. Só 3. Esse na sua mão é o terceiro. Dixon curvou os ombros e jogou a cabeça para trás, soltando um gemido baixo e resmungam. Por que preciso fazer isso? Easton me entregou um saco de salgadinhos, ainda de olho no irmão e na mãe. Peguei um punhado e continuei a admirar nosso entretenimento da tarde. Porque eu falei que não ia fazer isso por você. Foi você que se ofereceu para levar brownies. Eu não disse que ia fazê-los. Já estou mais envolvida do que você me prometeu que eu estaria. Então jogue o ovo na massa antes que eu jogue você na massa. Mãe. Aqui, Dixon. Deixa eu ajudar. Peguei o ovo da mão dele e me debrucei sobre a bancada, olhando para a batedeira. Vamos botar mais esse, por garantia, falei. Mal não vai fazer. Irritação tomou o rosto de Sandri, que se afastou, mas eu não aguentava mais ouvir Dixon reclamar. Easton estreitou os olhos ao me ver quebrar o ovo e misturá-lo à massa, frustrado por eu ter acabado com a diversão. Tem certeza de que não vai ficar ruim? Perguntou Dixon. Lavei as mãos na pia e peguei um pano de prato para secá-las. Não faço ideia se vai ficar ruim, mas, se ficar, não vai ser por causa do ovo. Você vai ficar aqui para me ajudar, né? Perguntou ele. Temos dever de casa, disse Easton, batendo no meu ombro quando cheguei perto dele. Vem. Ele pegou nossas mochilas e as levou à sala de jantar, onde as largou na mesa. Nos sentamos nos lugares onde fazíamos as refeições e espalhamos o material na madeira gasta. O som da televisão na sala de estar e a discussão entre Sandri e Dixon serviam de trilha sonora. Sempre havia barulho na casa dos Aubrey. Easton pegou o caderno da mochila e abriu. No alto da página havia uma série de palavras que rabiscara. O senhor Graves te passou dever? Assente. Que bom, você pode me dizer as respostas. Ele pegou um livro didático. O que é isso? Perguntei. Como se tivesse acabado de notar, ele puxou o caderno e tentou virar a página. No entanto, na mesma hora, Tucker chegou, com um copo de vitamina. São os poemas dele. Poemas, repeti. Easton escreve poemas de menininha. Poesia não tem gênero, gritou Sandri da cozinha. E pare de implicar com seu irmão. Tucker franziu os lábios. Tem, sim, e ele escreve. Easton fechou as mãos, cobrindo o papel. Cala a boca, Tucker. Você ainda faz xixi na cama. Tucker ficou pálido. Eu estava doente, exclamou, e me olhou, sério. Não faço xixi na cama. Levantei as mãos, em um sinal de rendição. Nunca era seguro entrar no meio das brigas de Tucker e Easton. Mãe! Gritou Easton. Tucker se esticou por cima da mesa e arrancou o caderno das mãos de Easton. Olhos de fogo e palavras como facas, leu Tucker, enunciando cada sílaba. Easton derrubou a cadeira ao se levantar. Ele se jogou por cima do material da escola e das decorações da mesa, tentando pegar o caderno de volta. Tucker, para! Gritou Easton, subindo na mesa e puxando o braço de Tucker. Flores têm cores diferentes, assim como sentimentos, continuou Tucker, andando para trás até bater na parede. Easton finalmente caiu no chão. Eu o via ficar cada vez mais frenético. Os olhos estavam embaçados de lágrimas que ameaçavam escapar. Tucker, falei, e me levantei. Foi então que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Sandri entrou na sala de jantar, e Easton fechou a mão em punho e socou Tucker bem na boca do estômago. Easton! Gritou Sandri, quando Tucker caiu ao chão. Easton pegou o caderno das mãos do irmão e virou as páginas até fechar. Caramba! Continuou ela, se abaixando. Por que você fez isso, hein? Ele estava lendo minhas coisas, respondeu Easton, mal conseguindo conter a raiva. As coisas dele, os poemas. Eu não sabia porque era importante, mas notei que ela sabia, pois a raiva desapareceu de seu rosto. Mesmo assim, você não pode bater em ninguém, disse Sandri, suspirando, e olhando de Tucker para nós. Sai daqui, vai para outra sala, espera eu te buscar. Em 1 hora, a raiva de todo mundo teria se esvaído, mas naquele momento ardia em chamas, enquanto Tucker abraçava a barriga, gemendo. Fingido.
Por que eu preciso ir? Disse Easton, indignado. Porque Tucker está caído no chão. Então pode ir, antes que você se junte a ele. Na cozinha, Dixon estava derramando massa escura em uma travessa untada. Se sua briga tiver estragado meus brownies. Easton esticou um dedo e o passou pela massa. O rosto de Dixon se transformou, congelado de choque. Parecia uma delícia, então sorri e fiz a mesma coisa, enfiando o dedo na boca. Estava claro, pela expressão, que ele se sentia traído. Vocês vão pegar salmonela e morrer e vou ler todos os seus poemas no enterro, disse ele, gemendo e tentando ajeitar os riscos que nossos dedos tinham deixado em sua criação. Vai para a casa da Elvis. Elis, corrigi, por hábito. Ela não gosta de visitas, disse Easton, olhando para o caderno, as palavras saindo distraidamente. Vamos para o meu quarto. Ao subir a escada, os passos dele estavam pesados de frustração. E, a cada passo, eu repetia mentalmente as palavras de Easton. Quando chegamos ao silêncio do quarto, perguntei. Por que você acha isso? O quê? Perguntou Easton, desatento e enfiando o caderno em uma gaveta. De mim. Do quê? Da minha casa. Por que você falou aquilo para o Dixon? Easton pareceu entender que alguma coisa estava errada. Ele fez uma cara triste de preocupação. O que aconteceu? Por que você disse que eu não gosto de visitas? Ele olhou para a porta, provavelmente querendo ajuda da mãe, e voltou a me olhar. Por que você não gosta? O tom dele indicava que era óbvio. Era o modo como falavam com minha mãe quando ela estava sendo grossa e absurda. Rangi os dentes. Eu nunca disse isso. Bom, você nunca me convida, disse Easton, imitando meu tom irritado, mas logo relaxou. Tudo bem você não gostar de visitas. Mas não era verdade. Ele estava errado. Apertando as mãos ao lado do corpo, desci a escada, e Easton me acompanhou. Foi minha vez de pisar pesado nos degraus. A sala de jantar estava vazia, então entrei para guardar meus livros na mochila. El, não vai embora. Não é, começou Easton. Vamos lá, interrompi, esticando a mão para ele. Aonde? Para minha casa. Ele me encarou. Confusão e curiosidade disputavam espaço em seu rosto. Eu me perguntei se ele diria que a mãe não iria deixar. Eu me perguntei se Sandry deixaria. Eu me perguntei o que minha mãe diria se visse Easton. Ela aprendera a aceitar nossa amizade, mas não a ponto de querê-lo lá em casa. Easton mordeu o canto da boca antes de responder. Tá bom. O alívio de vencer a discussão foi imediatamente substituído pelo peso do que estava prestes a acontecer. Easton iria para minha casa. Ele pegou a mochila e apontou o caminho, para eu ir na frente. Andamos em silêncio, sem o papo de costume sobre a escola e os amigos. Só o barulho dos sapatos arranhando a terra e as pedras da estrada. Quando minha casa apareceu, notei que a garagem estava fechada, e o carro da minha mãe não estava lá. Não dava para saber se ela voltaria logo, ela tinha saído no dia anterior, e seu retorno era sempre imprevisível. A varanda tinha uma pilha de blocos de concreto manchados de preto, devido às cinzas de cigarros apagados. Abri a porta, sentindo o cheiro do ar bolorento e de Marlboro velho, me perguntando se ele sentia o mesmo. O sofá laranja tinha ficado amarronzado e puído no lugar onde minha mãe gostava de se sentar para fumar. Tinha garrafas de cerveja pelas mesinhas e, no fogão, uma bandeja de papelão com os restos do jantar da noite anterior, uma refeição congelada. Olhei para Easton, que olhava pela sala. Quer água? Eu não tinha mais nada a oferecer. Não precisa. Ele não tirou as mãos do bolso, como se tivesse medo de encostar em qualquer coisa na minha casa. Não bastava sermos pobres, também éramos sujos. Cadê sua mãe? Perguntou. Saiu. Ela vai voltar logo? Não respondi. Ela passa muito tempo fora, acrescentou ele. Dei de ombros e seguimos para o meu quarto. Os móveis amarelados e desbotados e a cama desfeita me pareceram diferentes naquele momento, mas Easton não estava olhando para nada daquilo. Estava atento às paredes. Todos os espaços tinham sido cobertos por fotos de lugares ao redor do mundo.
Eu as tinha recortado dos guias de viagem empilhados no chão e prendido na parede com taxinhas transparentes e baratas, dando certa textura à parede. Ao lado de cada foto havia 2 palavras nas línguas adequadas. Olá, graças. Ele passou o dedo pela borda do papel, lendo em voz alta. Oi e obrigada, traduzi, pisando nervosa no carpete. Easton parou no meio do quarto, olhando foto por foto. Chutei uma pilha de roupas para baixo da cama, na esperança de que ele não notasse as calcinhas. Com as mãos ainda nos bolsos, ele se aproximou de um papel no qual algumas palavras tinham sido destacadas em marca-texto. As praias da Tailândia, leu Easton. Sawadee Ka. Você diria, Sawadee Cap, porque é menino, falei, tentando não me encolher enquanto ele observava as paredes. No que você tá pensando? Perguntei. Guten Tag, leu, e soltou uma gargalhada leve antes de se abaixar para ver os livros encostados na parede. Qual é a disso tudo? Brinquei com o fio solto na barra da minha camiseta. Eu gosto de guias de viagem. Deu para notar, disse ele, respirando fundo e procurando um lugar para sentar. Por quê? Porque gosto de saber que tem lugares além daqui. Eu me sentei no chão e abri meu livro didático. Easton me acompanhou e, finalmente, olhou para mim. Peguei meus papéis. Gosto de imaginar as pessoas que moram nesses lugares, continuei. O que elas falam? Tipo, oi, e, obrigada. Gosto de palavras, falei, rabiscando na borda do papel. Além da Tene, você é a primeira pessoa para quem mostrei isso tudo. Por que mais ninguém vem para cá? Acho que pelo mesmo motivo de você nunca ter vindo. Olhei para meu dever de casa, tentando me concentrar na matemática, e não em Easton Aubrey. Eu não queria ser sincera. Estava com vergonha. Da minha casa, dos meus pais, de quem eu era. Mas a atenção dele gritava para mim, arrancando os números da minha cabeça e me chamando de volta. No que você tá pensando? Perguntei de novo. Ele ainda estava olhando pelo quarto. Pensamentos não são de graça. Como assim? Perguntei. Não dá para dá-los fácil assim, sem nada em troca, disse ele, e pigarreou. Estou pensando que somos iguais. Ah, falei, como se entendesse, mesmo que não fosse o caso. Nós dois gostamos de palavras. A poesia, eu me perguntei se, para ele, era a mesma coisa. Se as palavras o ajudavam a se sentir livre. Você me deixa ler suas coisas? Quem sabe um dia. Apertei as pontas dos dedos no chão até ficarem brancas, para não deixar Easton perceber a importância do que ele dissera. Sabia que, na China antiga, se você quisesse trabalhar para o governo, precisava escrever um poema na prova. Para conseguir um emprego, assenti e olhei para meu dever de casa. Poesia é importante. Ouvimos os sons da caneta arranhando o papel, deixando nossos pensamentos se expandirem. Gostei do seu quarto, disse Easton, finalmente. Ele gostou de eu ter mostrado. Ele sabia que aquilo era importante, mesmo que eu fingisse não ser. E isso era o mais assustador em Easton. Ele sempre sabia o que eu queria dizer. Capítulo 7. Eu esperava sentir alguma coisa diferente em Indiana. Um ano pode mudar um lugar. Uma pessoa, uma cidade. Contudo, enquanto passávamos de carro pelas ruas que conheci a vida toda, percebo que está tudo igual. Os mesmos prédios de tijolo na avenida principal. O mesmo pequeno posto de gasolina cuja placa torta diz Kickstop. Os milhares se estendendo a perder de vista. Tudo me esperou. O carro percorre a estrada enquanto Tucker manda mensagens sem parar, sentado ao meu lado. Tento ignorar as emoções que me sufocam. Quando os pneus do Uber encostam na entrada, Tucker ergue a cabeça, e vejo um sorriso se espalhar em seu rosto. Ele está em casa. A casa dos Aubrey não mudou. A luz se esvai ao redor da construção, o sol lutando para jogar os últimos raios na água. Uma viatura policial estacionada na frente da casa me faz pensar na primeira vez em que estive ali. Dixon está recostado no carro, de uniforme e braços cruzados. Dixie. Tucker sai do carro e se aproxima do irmão, deixando para mim a tarefa de tirar as malas do bagageiro. Tudo bem, eu preciso mesmo de um momento para me preparar.
Dixon estica a mão, impedindo o irmão de dar-lhe um abraço indesejado. Nem começa com essa merda, Tucker. Tucker não parece incomodado, só dá um tapa no braço do irmão e o abraça de qualquer jeito. Escuto o som oco de tapinhas nas costas. Cadê a Elvis? Fecho o bagageiro com um estrondo e olho para Dixon. Não nos falamos desde que fui embora. Uma ou outra mensagem rápida, mas nada. Nada como antes. Lá se foram todas as confissões das garotas de quem ele gostava, das mensagens rindo da cara dos irmãos. Ele foi um dano colateral da minha partida, um lembrete doloroso do que eu perdera ao ser mandada para San Diego. Espero para ver como serei recebida. Será que ele está com raiva? Decepcionado? Será que me distanciei demais? Prendo a respiração, e... Dixon me abraça, me levanta do chão. Meu alívio é tão forte, tão intenso, que sinto lágrimas arderem nos olhos e no nariz. Afundo o rosto no pescoço dele, a gola e o colete rígidos do uniforme pressionando meu rosto macio, mas não me incomodo. Senti saudade, sussurra ele no meu cabelo. É sincero, consigo sentir pelo impacto das palavras no meu peito. Sem fingimento, sem acréscimos, só a verdade, sem nenhuma ressalva. Quando ele me solta, mantenho a cabeça baixa e deixo Dixon carregar minha bagagem. Não consigo deixar de notar um pedaço descascado em um dos degraus do alpendre, e me lembro de quando Easton subiu com a bicicleta ali, lascando a madeira. Não posso passar a semana assim, lembrando de 1 milhão de momentos diferentes com Easton. Não posso. Não vou sobreviver. Lá dentro, sinto o cheiro do frango assando no forno, e ouço barulhos na cozinha. Mãe, chama Tucker. Chegamos. Sandri aparece, os olhos arregalados, o cabelo escapando do rabo de cavalo que puxou para o lado. O sorriso dela é forçado, nervoso. Tenho certeza de que combina com o meu próprio de momentos antes. Ela tira o avental e o joga no balcão, puxando Tucker em um abraço. Estou tão feliz por você estar aqui, diz ela, um pouco alto demais. Ben Aubrey se levanta e volta os olhos escuros na minha direção. Prendo a respiração quando ele abraça meus ombros e dá um beijo na minha cabeça, como um pai faria. Só que meu pai não pode me abraçar. Detentos não têm permissão de encostar nas visitas. Bem-vinda de volta, El, diz ele. Não respondo, mas retribuo o abraço e ele me segura por mais um longo momento. Um pouco como um escudo. Ben sempre foi assim, o mediador da família. Sandri pergunta para Tucker sobre o voo, sobre a volta do aeroporto, e não consigo escutar todas as palavras, porque meus ouvidos estão zumbindo. Porque estou preocupada, porque sou uma covarde, porque estou com raiva. Por quê? Porque quero muito que Sandri me olhe como se ainda me amasse. E odeio precisar disso. Odeio que seja um requisito para eu me sentir bem-vinda. Ela solta Tucker e finalmente volta a atenção para mim. Elis. Meu nome soa reverente. Sem que eu perceba, minha boca se curva em um sorriso. Ela estende os braços como se fosse me abraçar, mas, em vez disso, segura minhas mãos. Estou muito feliz por você ter vindo, diz, tensa. Está com fome? É uma pergunta tão idiota. Não é nada sobre o que quero conversar. Estamos famintos, intervém Tucker. Preciso comer agora. Já comi aqui tantas vezes que tenho meu próprio lugar. A cadeira ao meu lado está vazia. É onde Easton se sentaria. O jantar todo se passa assim, como se estivesse faltando alguma coisa. Não só as palavras não ditas, não só o fantasma de quem não está aqui. Evitamos o assunto. Até Tucker, que normalmente não perderia a oportunidade de fazer comentários desconfortáveis entre mordidas de frango assado, batata amanteigada e salada de verduras da horta de Ben encharcada de azeite. É um pecado aproximar esses tomates do calor. Era o primeiro dogma da religião da horta de Ben. E no meio da mesa fica um pote de pimenta calabresa, ao lado do saleiro e do pimenteiro. Porque Ben acredita que falta pimenta calabresa em todas as refeições, de forma geral. Por algum motivo idiota, o pote de pimenta faz minha garganta apertar. É a constatação de que estou mesmo aqui, de verdade. Não em casa, mas... Tucker pergunta sobre o escritório de advocacia de Ben e as pessoas da cidade.
Sobre a festa de Sandri e todo o drama de organizar um evento para 200 pessoas. Falamos do serviço de Dixon na delegacia, das garotas que ele namorou recentemente. Até que o assunto passa para Tucker. Há algum motivo para seu irmão ter a impressão de que vocês dois não estão falando com ele? Pergunta bem de repente, cruzando os braços. Sinto minha barriga afundar. Esqueci que os Aubrey nunca evitam conversas constrangedoras. Vai saber de onde ele tira essas ideias, pai, diz Tucker, com desdém. Eu vivo conversando com o Winston. O silêncio na sala é tão pesado que minha respiração fica mais espessa. Sandri aperta a boca com força. A reprovação das nossas escolhas, de Winston, de Tucker, minhas, está nítida em seu rosto. Isso está ficando ridículo, Tucker. Por que está falando comigo, e não com ele? Pergunta Tucker. Por que eu tenho que fazer Winston se sentir melhor porque ele brigou com a Elise? Diz ele, e me olha, a injustiça desenhando suas feições. Não é minha culpa. Você é mais velho e maduro, diz Sandri. Teoricamente. Tucker passa uma das mãos pelo rosto. Odeio essa família. Só dê um jeito nessa história com seu irmão, diz ela. Considere meu presente de aniversário. Ela se dirige a Tucker, mas sei que a ordem também vale para mim. Meu presente é o trabalho manual que farei para sua festa, brinca Tucker. Ninguém reparou que eu sou a vítima dessa situação. Você vai fazer mais do que trabalho manual. Tem 100 coisas para resolver e... Sandri. Bem contém a tempestade pousando uma das mãos sobre a dela, e Sandri respira fundo. Ela se levanta, indicando que o jantar acabou, e eu tiro a mesa, que sempre foi minha função. Voltamos aos padrões antigos como se por memória muscular. Van Morrison soa ao fundo, baixinho. Sandri senta-se à ilha enquanto Ben enche a taça de vinho dela. Tucker e Dixon põem a louça na máquina e limpam os balcões. Guardamos as hortaliças e os temperos que sobraram, esquecidos por Sandri no frenesi da cozinha. Os garotos se empurram e implicam um com o outro, o que faz alguma coisa em mim crescer. A normalidade de tudo, exceto pelo enorme buraco na sala, do tamanho de Winston. Ben senta-se ao lado de Sandri e puxa os pés dela para o colo. Acaricia seu tornozelo com um dedo. Quando Winston vai chegar? Pergunta Tucker. Só na véspera da festa? Isso, responde Ben, no último minuto. É típico do Winston, fugir de todo o trabalho, resmunga Dixon. Não é culpa dele, foi a Sarah quem planejou a viagem, diz Sandri, tomando um gole de vinho. Foi a Sarah. Não sei se sinto a traição de ele ter planejado uma viagem com outra pessoa, ou o alívio de não ter sido ideia dele. E não sei se estou feliz ou decepcionada por ter mais dias sem a presença de Winston. Parte de mim mal pode esperar para mostrar que não preciso mais dele. E outra parte, a parte mais fraca, só quer vê-lo. Elise, conta para a mamãe sobre o ano que vem, insiste Tucker. Ele está pronto para se livrar do segredo que lhe pedi para guardar. Imaginei dar a notícia para Sandri 1 milhão de vezes. Sempre imaginava uma carta em mãos, lágrimas nos olhos, mas já faz muito tempo desde quando falei com ela, que descobri, que quis contar. Sandri me olha, curiosa. As palavras se formam na minha cabeça antes que eu as diga. Passei para o CSD. Você passou para a Universidade da Califórnia em São Diego. Ela fala devagar, surpresa. E aí? Sandri se levanta em um pulo. Ela me abraça, me aperta, soltando um grunhido agudo. Fico imóvel como uma pedra. Você passou. Ela se afasta, a alegria transbordando até a ideia se firmar, congelando a felicidade em seu rosto. Estou tão orgulhosa. Obrigada, digo, mas me soa falso. Não quero que ela fique orgulhosa. Não quero que ache que fiz isso por ela. Arranjei uns auxílios e bolsas de estudos. Quero que ela saiba que fiz isso sozinha. Que eu mesma dei um jeito na faculdade. Estou tão orgulhosa, repete ela, e, dessa vez, me permito sentir as palavras. Você e Tucker na mesma faculdade, diz Ben, sacudindo a cabeça, com uma das mãos no ombro de Sandri. É um prenúncio do caos, brinca. Não acredito que Courtney não me contou, murmura ela.
Você, começa Sandri, e pigarreia. Seu pai já sabe? Respiro fundo, mas não parece restar oxigênio na sala. Não falei com ele. O cérebro dela calcula o tempo da chegada da carta da faculdade, quando teria sido minha última conversa com meu pai. Ele vai ficar feliz quando você for visitá-lo. Sei que ele sentiu saudades. Ficam na ponta da minha língua todas as coisas que gostaria de dizer. Ele não teria sentido saudades se ela não tivesse me mandado para a Califórnia. A faculdade será só mais uma anedota para ele contar às pessoas, para dizer que foi um bom pai. Que fez seu trabalho. Digo, só para impedi-la de perguntar. Preciso de ar. As portas duplas de vidro levam ao lago nos fundos da casa, e cada passo na grama esponjosa me ajuda a me firmar. Todas as minhas memórias encharcaram a terra como chuva, e sei que do chão poderiam brotar 1000 folhas de mim. Passei tanto tempo olhando para aquela água que não sei onde ela acaba e onde começo. Estou sentada no cais, as pernas balançando na beirada, e não ergo o olhar quando ouço passos na madeira. Dixon senta-se ao meu lado, as botas não alcançando a água. Ele me oferece um cantil, mas mantém o olhar para a frente. Agente Aubrey, brinco. Os outros policiais sabem como você ignora as leis. Qual é? Sei que você e Easton viviam bebendo aqui, então pode considerar um ritual de boas-vindas. Tomo um golinho e me concentro na ardência na garganta. Tucker parece feliz. Ele está, sim. É verdade. Tucker combina com a Califórnia. Ninguém do mundo dele está lá, pedindo para ele se explicar. Tucker pode existir sem rótulos, como prefere. Sandri sempre insistiu em explicar aos filhos que eles podem ser tudo o que quiserem. Mesmo se for indefinível. Ainda não sei por que Tucker foi o único com quem você não se chateou. Eu perguntei para ele. Até o acusei de falar merda sobre a gente para você. Sobre o Easton. Ele parece constrangido por ter chegado àquele ponto. Sinto a culpa me envolver, por ter colocado Tucker contra a família. Olho para o cantil ao falar. Tucker ficou magoado. Dixon pigarreia. Ficou. Achou uma traição a gente pensar uma coisa dessas. Você e ele sempre tiveram uma amizade estranha. Levanto o cantil de novo, como se fosse me dar coragem de falar o nome dele em voz alta. Não mais estranha do que com o Easton. Não, diz ele, sacudindo a cabeça. Você e Easton sempre foram exatamente o que são. Sempre fez sentido. Minhas unhas encontram um sulco fundo na madeira, e aperto os dedos ali. Até não fazer mais. Diz ele, pegando o cantil da minha mão e tomando um gole. Vai ser esse tipo de viagem. Tucker nos encontra e se senta do meu outro lado. Pela primeira vez em muito tempo, sinto alguma paz. É pouca, mas está ali. Passo o álcool para Tucker. Ele toma um gole e faz uma careta. De quando é isso? Álcool não estraga, diz Dixon, pegando o cantil de volta. Acho que isso não é verdade, diz Tucker, se recostando sobre as palmas. Ficamos sentados em silêncio. Não quero voltar a casa. Não quero subir. Não quero dormir. Dixon é o primeiro a quebrar o silêncio. Dylan Kimball acabou de se candidatar a uma vaga de estágio na delegacia. Solto um gemido. O Dylan Kimball? Pergunta Tucker, rindo. Ele ainda odeia a gente. Dixon faz um barulho de desprezo. Ele não me odeia. Ele foi pedir minha recomendação, e deixou bem implícito que eu devia um favor. Por causa do incidente. Incidente. Tucker ri. Ele recebeu o que merecia. Eu era caidinha pelo Dylan aos 14 anos. Era mais pela ideia de namorar, já que mal falava com ele. Mas ele me convidou para uma festa e acabou beijando a Riley Baker, e eu tive que voltar para casa a pé. Sozinha. Sinto a culpa retorcer minhas entranhas. Bom, ele precisou passar o resto das férias pintando a casa. Não é nossa culpa ele não ter lavado o ovo, diz Dixon, dando de ombros. O sorriso de Tucker toma o rosto inteiro. Provavelmente ainda tem papel higiênico naquelas árvores. Dixon comemora batendo na mão do irmão, acima da minha cabeça. Sorrio, me lembrando daquela noite quente de verão. Estão secando minhas lágrimas e ameaçando matar Dylan.
Tucker pegando o saco enorme de ovos e papel higiênico. Você vai se sentir melhor se puder jogar alguma coisa. Dixon, normalmente a voz da razão, ligando o carro. Eu tinha me sentido melhor quando cada centímetro do jardim acabara coberto de papel e gema de ovo. Não porque Dylan precisaria limpar tudo, mas porque os garotos tinham me defendido. Mesmo que fosse só contra um idiota qualquer. Eles estavam do meu lado. E isso era bom. Tucker boceja e se levanta. Pode dizer ao Dylan que você já fez um favor para ele quando impediu Easton de assassiná-lo. Dixon me ajuda a me levantar, e nós três voltamos para dentro de casa. Cada passo na escada me parece pesado. Minha porta fica na frente da de Easton. O quarto dele está fechado. A placa de proibido entrar que fizemos não está mais lá, e não consigo conter minhas emoções, que dão um pulo. Ele me removeu da vida dele. No meu quarto, nada mudou. Os mesmos móveis brancos, as mesmas paredes vazias, as mesmas caixas empilhadas no canto e no armário. Visto o pijama e vou ao banheiro para escovar os dentes. O fantasma de Easton me acompanha, escovando os dentes e sorrindo com a boca cheia de pasta. Sinto o quadril dele quando me empurra para cuspir na pia. Sinto o olhar dele quando me vejo no reflexo no espelho. Você é sempre linda. Coro, pensando no som da voz dele. Quando termino tudo, paro na porta do meu quarto e olho para a de Easton. Não conscientemente, levo os dedos à maçaneta. É mais fria do que deveria, e digo a mim mesma que o que está do outro lado não importa. O clique da maçaneta faz um barulho em meio ao silêncio, e a porta rende. O quarto de Easton. Um edredom azul xadrez cobre a cama. Ele odeia, diz que não tem graça. No espelho, fotos de amigos, dos irmãos, mas nenhuma minha. Os souvenirs da nossa vida juntos se foram. Ingressos de cinema, os colares ridículos que ganhamos em um festival. Vejo a ausência das minhas coisas no espaço dele. Meu hidratante, meus guias de viagem, tudo se foi, menos o mapa pregado acima da mesa. As taxinhas coloridas indicando os lugares que planejávamos visitar ainda estão presas ali. Bolívia, tem praia? Não precisa de praia, tem uma comida chamada. Enfio as unhas nas palmas da mão. Ele me esqueceu, esqueceu nossas promessas. Lágrimas escorrem dos meus olhos, e, antes que eu possa me conter, subo na cama dele. Entro debaixo do edredom, pressiono o rosto no travesseiro e sinto o perfume do shampoo misturado àquele cheiro que é só dele. Terra, sal, cítrico. Um soluço escapa de mim, de tanta saudade. Pego no sono olhando para um mapa cheio de promessas quebradas. Capítulo 8. 13 anos. Foi na escola que aprendi que as crianças nem sempre falam o que querem dizer. O segundo segmento do fundamental era difícil para todo mundo, mas, para uma garota que não vestia as roupas certas, nem tinha as coisas certas, era especialmente brutal. Eu passava a maior parte das tardes e dos finais de semana na casa dos Aubrey. Ninguém me mandava ir para casa, perguntava o que estava fazendo ali ou questionava por que eu estava comendo a comida deles. Mas na escola era outra coisa. Na escola, Easton tinha amigos diferentes dos meus. Os dele chegavam em carrões e levavam almoço ou dinheiro para comprar comida chique nos restaurantes próximos. Eu e Tenny íamos de ônibus e comíamos o almoço gratuito do bandejão. Era nosso lugar, Tenny dissera. Normalmente, eu almoçava com ela no refeitório, mas, um dia na sala de aula, Sarah me perguntou por que eu nunca comia com Easton. Ela morava a 3 casas dos Aubrey, bem no lago. O cabelo dela estava sempre perfeito, as roupas, novas, e a expressão, amigável. Ela sempre almoçava com os amigos do Easton. Vocês são melhores amigos, né? Perguntou ela. Sempre vejo você na casa dele. Fiz que sim com a cabeça lentamente. Eu nem sabia se devia contar aquilo para as pessoas. Bom, disse ela, sorrindo, vem almoçar com a gente, então. Sandry me dissera que ela seria uma amiga perfeita para mim, e tentara marcar de brincarmos juntas. Éramos velhas demais para aquilo, e eu tinha vergonha de admitir ser necessário. Por isso, que nem uma idiota, aceitei.
Carter Johnson me observou desde a fila do refeitório enquanto eu levava a bandeja para a mesa deles. Ele era o tipo de garoto que só falava com um certo tipo de pessoa. Senti seu olhar quando me sentei ao lado de Sarah. O grupo todo se calou, virando-se para me olhar. Para a coisa que não deveria estar ali. Apesar de ser um dia ensolarado de abril, senti o gelo daqueles olhares penetrar minha pele. Elise vai sentar com a gente, disse Sarah, alegre. Ela já é amiga do Easton. Todo mundo se virou para Easton, sentado do outro lado da mesa. Ele encontrou meu olhar, mas logo desviou o rosto. Aparentemente, já bastava, porque a mesa logo voltou ao que estava fazendo antes de minha chegada. Sarah pegou batatas fritas do prato, rindo de alguma coisa que alguém dissera. O cabelo estava preso em um coque alto, e ela tinha uma quantidade fofa de sardas no nariz, mas que não lhe dava uma aparência infantil. Ela era gentil e cuidadosa. O tipo de pessoa que sempre pensava antes de falar. Eu a detestava. Esfreguei as mãos suadas na calça jeans, tentando fingir que sabia o que estava fazendo. Quando ela me fazia perguntas, cuidava para evitar tudo que pudesse me constranger, de tal forma que expunha tudo ainda mais. Do outro lado da mesa, Easton parecia completamente à vontade. Exceto pelo garfo, fazendo pequenos círculos ao redor da comida no prato. Easton nunca considerava o fato de eu ser diferente dele. Nenhuma vez. Ele nem imaginava que meus pais às vezes nem voltavam para casa, porque minha mãe escolhia não voltar, e meu pai estava preso. Ele fazia comentários a respeito de tirar notas boas para nossos pais não nos matarem. Minha mãe não sabia nem se eu ia à escola. E eu sentia que Easton me conhecia bem, exatamente por nunca considerar nada disso. Eu não era a soma de coisas além do meu controle. Com Easton, eu vivia para além daquilo. Daqui a poucos meses estaremos no ensino médio, refletiu Sarah. As pessoas são diferentes lá. Tem a mente mais aberta. Fiz que sim com a cabeça. Eu não sabia quais palavras me fariam soar agradecida, o que eu sabia que ela estava esperando. Estou animada para os bailes. O olhar dela encontrou o meu. Eu também. Minha irmã está no 2º ano. Tem um monte de vestidos, jantares e danças. Ela usou uma tiara cafona, mas ainda assim ficou legal. Pensei em usar um vestido bonito, uma tiara cafona e ser uma princesa por um momento. E depois pensei em um acompanhante. Quem iria comigo? Eu não conhecia nenhum garoto além dos Aubrey. Easton provavelmente iria com outra garota, alguém com o cabelo brilhante e uma tiara, que nem a Sarah. Tenho um monte de vestidos que eram da minha irmã, se você quiser pegar um emprestado. Franze a testa, confusa, antes de notar o que ela supusera. Ela achava que minha cara era porque eu estava preocupada com o preço do vestido. Ah, obrigada. Usamos mais ou menos o mesmo tamanho. Ela estava me fazendo um favor. Estava sendo generosa, e percebi que ela se sentia bem por ser generosa. É muita generosidade sua. Era mesmo, e também era humilhante. A voz de Carter percorreu a mesa, mesmo que ele estivesse falando baixo. Por que a Elise Truman está aqui? Todos os músculos das minhas costas tensionaram. Ela veio com a Sarah, disse Easton. Nem consegui olhar para ele. Deixei o silêncio cair nas brechas do ar da tarde e a dor me cobrir. Ele se levantou, e não o ouvi ir embora. Ouvi falar que o pai dela está na cadeia. Eu não sabia quem estava falando, porque meus ouvidos estavam zunindo. Ouvi falar que ela mora na casa do Easton e ajuda com as tarefas domésticas. Ela é tipo a empregada deles? Provavelmente não, disse Carter. Mas quem sabe, parece que ela é um bichinho de estimação. A família dela. Ela é minha amiga, disse Sarah, sua voz se erguendo acima das outras. Eu a convidei. Se não quiserem falar com ela, podem ir embora. Vocês fofocam que nem um bando de comadres, disse Taylor, que eu mal conhecia. Sarah segurou minha mão. Quer sair um pouco? Sim, claro que eu queria sair, mas não iria fazer isso. Sacudi a cabeça em recusa. Eu não queria ir a lugar nenhum com ela. Quando me levantei e fui até a lixeira, ninguém me impediu.
Naquela tarde, eu ainda estava com vergonha, mas não queria ir para casa. Andar até a casa dos Aubrey não foi tão humilhante quanto eu esperava. Mesmo que eu fosse o bichinho de estimação deles. Dixon e eu nos sentamos em frente à televisão enquanto Sandry trabalhava na cozinha. Até que a porta se abriu em meio a uma comoção barulhenta. Tucker estava no meio de um grito. Reticências. Idiota. Não pedi sua opinião, Tucker. Easton estava andando para a cozinha. Quando se virou na minha direção, vi o que tinha acontecido, as marcas vermelhas, mas ele desviou o rosto na mesma hora. Easton estava com a boca arrebentada e o começo de um hematoma na face. Foi você quem fez isso, disse Tucker, o seguindo. A camiseta dele estava rasgada. E não pedi sua ajuda. Easton foi até a pia e abriu a torneira. O que aconteceu? Perguntou Sandry. Vocês brigaram? Ninguém falou nada até Tucker finalmente olhar para a mãe com uma expressão arrogante. Pergunte para o Easton. Sandry se levantou no segundo seguinte, segurando o queixo de Easton e examinando seu rosto. Foi você que fez isso, Tucker. É o quê? Não, disse Tucker, aparentemente surpreso pela conversa ter se voltado contra ele com tanta facilidade. Bom, a boca, não. Ela virou o rosto de Easton, e ele fez uma careta. Explique-se. Agora. Eu briguei com o Carter. Carter Johnson? Perguntou Sandry. Esperei Easton me olhar, mas ele não parou de encarar o chão. Ele soltou um gemido de dor quando Sandry apertou sua boca, então puxou a cabeça, afastando-se dela. Por algum motivo específico? Perguntou ela. Easton parou de mexer as mãos debaixo d'água e deu de ombros. Tucker sorriu. Conta, Easton. Eu não precisava de uma bola de cristal para saber o que aconteceria a seguir. Easton se virou contra o irmão e agarrou a camiseta dele, mas Sandry foi mais rápida. Antes que Easton batesse em Tucker, ela entrou no meio. Easton Aubrey, use suas palavras. Cansei de mandar você parar de usar as mãos. Você está parecendo o Dixon. Ei, disse Dixon, parecendo momentaneamente magoado. Sandry o ignorou. Então Tucker começou a explicar. Easton derrubou Carter no treino. Jogando futebol? Perguntou Dixon, rindo. Ele estava falando. Quando Easton me olhou, eu soube na mesma hora o que tinha acontecido. Senti a bile revirar no meu estômago. Então você bateu no Carter? Insistiu Sandry. Ele estava falando da Elise, disse Tucker. Aí Taylor Vane falou que o Easton podia ter pelo menos defendido ela no almoço, se realmente se importasse. Então eu soquei o Easton. Sandry fechou os olhos e respirou fundo. Defendido a Elise? Easton mordeu o lábio e olhou para baixo, passando um dedo pelo machucado na mão. Carter foi um cuzão no almoço. Olha a boca suja, advertiu Sandry. Ele foi malvado com a Elise no almoço, então horas depois você o socou. Easton deu um passo para trás, se afastando da mãe. Era para eu ter batido nele no almoço? Isso, respondeu Tucker. Era, sim. Quando Easton me olhou, vi o pedido de desculpas em sua expressão. Vocês todos, começou Sandry, podem ir para o quarto. Está todo mundo de castigo. Mãe, resmungou Dixon. Eu nem estava lá. Cale a boca agora mesmo, disse Sandry. Easton jogou o pano de prato e saiu da cozinha batendo os pés, e Dixon riu ao segui-lo escada acima. Eu deveria ter ido atrás de Easton, era o que sempre fazia. Mas ainda estava magoada por causa do almoço. Tucker piscou e fez um gesto com a cabeça, me chamando para acompanhá-lo. Era a deixa de que eu precisava. Andei até a escada atrás dele. Elise. A voz de Sandry me deteve. Ela estava com rugas de preocupação ao redor dos olhos. Está tudo bem? Perguntou ela. Eu queria dizer que sim, mas as palavras ficaram engasgadas, e acabei só assentindo com a cabeça. Foi o que pensei, disse ela, secando o balcão, e olhou para mim. Sinto muito por Easton ter sido covarde. Lembro bem como é, continuou, apoiando o pano de prato na beira da pia ou dobrando. Seu pai às vezes também esquecia que a gente era amigo. Nunca era bom, porque meu pai teria vergonha de você. Ela suspirou. É isso que você acha? Que Easton tem vergonha?
Perguntou, e sacudiu a cabeça. Eu e seu pai sempre fomos diferentes, na direção oposta. Na idade de vocês, isso tudo parece muito grave. Às vezes, não importava, mas, outras vezes, sim. Você sabe que eu cresci nesta casa? Fiz que sim com a cabeça. A gente passava muito tempo juntos, que nem você e os meninos. Transformamos a garagem náutica em um clubinho. A gente fazia muita besteira, mas seu pai não tinha o luxo de agir que nem criança. Acho que ele sentia certa vergonha disso. Eu fingia ficar tranquila quando ele me ignorava na frente de outras pessoas, mas não deveria ter feito isso. Ele só parou depois que a gente se formou e eu fui para a faculdade. Ela me olhou nos olhos, para garantir que eu estava entendendo completamente. Não aceite ele agir dessa forma. Nem finja que aceita. Falei que concordava, mas ainda não tinha certeza. Ela apertou meu braço e depois me soltou. Por hábito, subi a escada até o quarto de Easton, mas acabei indo à porta de Tucker e batendo uma vez antes de girar a maçaneta. O espaço era muito mais bagunçado que o de Easton. Roupas jogadas para todo lado, livros, pratos sujos de comida, lixo. A fonte de muitas brigas dele com a mãe. Ele estava deitado na cama, e fez um gesto, me chamando para me jogar ali. Não foi só você que teve um dia de merda. Fiz um ruído. Por que o seu dia foi ruim? Precisei cair na porrada com meu irmão porque ele foi idiota. E valeu a pena, por sinal. Zerei aquela prova de matemática idiota. E semana passada beijei a Gretchen e ela não para de me perguntar quando vou convidar ela para sair. Você gosta da Gretchen? Ele suspirou, e eu entendi. A pergunta não era importante, mas ao mesmo tempo era, sim. Foi mal, resmunguei. Estava falando sério. Eu queria ser o tipo de pessoa que simplesmente deixava Tucker ser Tucker. Deixar ele descobrir que tipo de pessoa seria. Ele pareceu entender e pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Você sabe que é muito melhor do que os amigos idiotas do Easton, né? Perguntou ele. Ou simplesmente declarou. Eu não sabia bem. Deixei a compreensão de que amava Tucker Albrecht se acomodar no meu peito. Não era o tipo de amor que me deixava nervosa nem dava frio na barriga. Eu amava Tucker de um jeito mais profundo. Uma amizade inquebrável. Sabia que na Espanha as crianças voltam para casa na hora do almoço. Perguntei. É mesmo? Não sei, mas parece algo que elas fariam. Ele apertou minha mão. Você anda lendo sobre a Espanha? Desviei o olhar para o ventilador de teto, observando-o girar devagar, tentando acompanhar o ritmo de uma das pás. Vamos ver um filme hoje. Você vai ficar? É a vez do meu pai de escolher, então vai ser a princesa prometida, disse Tucker, sentindo minha apreensão. Você devia ficar. Mas não podia. Uma sensação de vulnerabilidade estranha se retorcia na minha barriga porque os garotos tinham me defendido. Eu não queria sentir que precisava de alguém, mesmo que fosse bom. Precisava de espaço para lembrar que não precisava deles. Desci a estrada sob a luz da lua e pensei em todas as coisas que Easton deveria ter dito. A cada passo que eu dava, me afastando da casa dos Albrecht, aquela sensação cheia e quente se esvaía de mim, como se nunca tivesse existido. Meus pés fizeram o caminho curto até a casa da minha avó. Vi as luzes acesas na sala e soube que, se quisesse, poderia entrar e me sentar no sofá. Minha avó não perguntaria o que eu estava fazendo, só suspiraria e me ofereceria comida. Havia certo conforto em não precisa responder perguntas. Tenny estaria lá, mas ela se perguntaria por que eu não estava na casa dos Albrecht, e eu não estava com vontade de me defender. Em vez disso, segui até aquele lugar frio e distante. O meu lugar. Dentro de casa, minha mãe estava no banheiro, segurando o rímel, com música ecoando pelos alto-falantes. Ela cantava junto, abrindo bem a boca pintada e dando os toques finais nos cílios. Oi, amor, disse ela, alegre, quando me notou, e continuou a se arrumar no espelho. Não sabia que você voltaria hoje. Amanhã tem aula. Ela estalou a língua. De onde eu tirei uma filha tão responsável? Eu me empertiguei ao ouvir o elogio, mesmo que não acreditasse.
Volto mais tarde, disse ela, dando um beijo no ar acima da minha cabeça e pegando o celular. Me liga se precisar. Ela bateu a porta ao sair. Não perguntara nada do meu dia. Não perguntara da escola, dos meus amigos, nem de onde eu estivera. Escovei os dentes, lavei o rosto e vesti o moletom. Eu não podia trancar a porta, porque minha mãe talvez não encontrasse as chaves na volta. Por isso, só apaguei todas as luzes da casa. Sozinha. Na porta do meu quarto, olhei para a cama, a poucos metros do interruptor. Não era comum eu desejar que minha família estivesse por perto, exceto na hora de apagar a luz. Ninguém deveria ter que apagar a luz sozinha. Capítulo 9. Levo um segundo para me dar conta de onde estou. Mas só um, porque a luz neste cômodo é diferente. É filtrada pelas cortinas brancas, em raios grossos do sol suave da manhã. Eu me espreguiço que nem um gato, sentindo o calor no rosto. O lençol cheira a Easton. Viro o rosto, encostando no travesseiro, e respiro fundo, encolhendo o corpo de volta. Tudo parece certo. No lugar onde o sono ainda enevoa meus pensamentos, posso fingir. Mas, como qualquer névoa, ela se dissipa. A casa dos Aubrey, Sandri, Ben e Tucker estão aqui. Não quero me levantar, mas só de pensar que alguém pode me encontrar aqui, levanto o cobertor e desço a escada. Explicar por que dormir no quarto de Easton não é o melhor jeito de começar o dia. Meus pés descalços conhecem todas as reentrâncias da madeira. Evito a tábua no último degrau, que sei que rende. Nem mesmo um ano de distância pode arrancar a sensação familiar daquela casa. Na cozinha, esfrego os olhos, tentando me livrar do sono que ainda me prende. É por isso que não me dou conta do que vejo até já ser tarde demais. Easton está em frente à cafeteira. De pijama, o quadril recostado na bancada e os tornozelos cruzados. O cabelo escuro está desgrenhado, como sempre fica quando acorda, e umas mechas caem sobre os olhos. Ele está exatamente igual. E completamente diferente. Não consigo respirar. Os olhos castanhos me encaram e ele não se mexe. Não fala. Estamos congelados. Mil coisas enchem minha mente enquanto tento me forçar a fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa. Um comentário engraçadinho sobre o café. Um comentário furioso sobre não saber que ele tinha chegado. Um cumprimento sequer. Não pode ser tão difícil dizer oi. Mas as palavras que enchem minha boca não são nenhuma dessas. Senti saudade. Em vez de dizê-las, fico em silêncio. Observo o esforço em sua garganta, o pescoço comprido e bronzeado onde eu gostaria de enfiar a cara. Seu cabelo. Ele aponta para mim com a caneca. A voz está rouca, e vejo o pomo de Adão se mexer quando ele engole em seco. Meu cabelo. Talvez esteja mais comprido, talvez mais claro, mas nem sei o que responder. São essas as primeiras palavras que ele me diz, depois de um ano. Seu cabelo. Fecho as mãos em punho, me obrigando a não ajeitar o cabelo. Nem encostar, nem reconhecer que aquelas palavras idiotas têm mais importância para mim do que deviam. Porque a verdade é que ele está falando comigo. E as palavras não importam. É ele que importa. E eu me odeio por isso. A expressão dele muda, de surpresa para algo que se assemelha à preocupação. Mas estou enganada. Easton não se preocupa comigo. Elis. Um sussurro. Não. Odeio não conseguir disfarçar a dor naquela palavra. Odeio o fato de que seria inútil tentar. Odeio tudo nesse lugar. A luz suave demais parece preencher os espaços entre nós. Vejo a memória de um sorriso no canto da boca dele e quero tanto fazê-lo me mostrar mais. Como estamos sozinhos. Eu digo a mim mesma que odeio Easton Aubrey, mas, na verdade, odeio não odiá-lo. Um bocejo quebra o silêncio e Dixon entra na cozinha, esfregando a barriga por baixo da blusa. Easton, quando você chegou? Dou um passo para trás, constrangida por ter sido pega, mas nem sei pelo quê. Ontem à noite, responde ele, sem desviar o olhar de mim. Estamos competindo para ver quem vai piscar primeiro, e me recuso a perder. Você soube que Elis tinha chegado, e encurtou a viagem. Que previsível, provoca Dixon, andando pela cozinha.
Easton dá um passo para trás e olha para cima, tensionando os ombros, as orelhas ficando vermelhas. Você não tem uma casa na qual supostamente mora. Dixon ignora o irmão e pergunta. Você é o guardião do café, ou posso tomar um pouco? Easton se afasta e tensiona os ombros por mais um momento, antes de eu sentir um abraço. Um rosto encosta no meu, dá um beijo na minha bochecha. É áspero, completamente Tucker. Eu me encolho, me afastando de sua barba por fazer, mas ele esfrega o queixo em mim de qualquer jeito. Faz com que eu desvie o olhar, e, quando viro o rosto de volta, Easton está apertando o maxilar com força. Tucker acompanha meu olhar e parece ver Easton pela primeira vez. Caçulinha. A expressão de Easton não se altera. Fucker. Tucker vai até ele e dá um mata-leão, derramando o café quente de Easton para todo lado. Easton grita, mas Tucker não liga, e eles começam a brincar de lutinha. Vou até a cafeteira e Dixon me oferece uma caneca que já havia servido. Ainda toma cheio de creme cancerígeno. Eu forço um sorriso. Prefiro sempre uma boa dose de cafeína e pré-diabetes. Será que minha voz soa firme? Não consigo sentir firmeza em nada. Bom, cá está, diz ele, tomando um gole do próprio café e apontando para os irmãos. Vai apartar a briga dos seus namorados. Quero engolir café só para ter o que fazer, mas meu estômago está embrulhado. Tucker finalmente solta o irmão, e eu entrego uma xícara a ele. Valeu, diz, afastando o cabelo do rosto. Easton estreita os olhos para a xícara quando Sandri entra na cozinha, abrindo um sorriso para o filho mais novo. Ah, que bom, você chegou. Você sabia que ele ia vir mais cedo? Pergunta Dixon. Sabia, diz ela, servindo o que sobrou do café na caneca. Mandei mensagem para ele avisando que a Elise estava a caminho. E eu, diz Tucker, levando uma das mãos ao peito. Eu também vim. Sandri faz uma cara de tédio. Acho que não havia dúvida de que você pegaria o avião. Dormiu bem? Pergunta Dixon. Eu me concentro no café. Dormi, respondo. Aquela cama é bem confortável, diz Sandri. De vez em quando durmo lá, quando o Ben começa a roncar muito alto. Elise não sabe, porque ela dormiu no quarto do Easton, acrescenta Tucker, arregalando os olhos e tomando um gole exagerado de café. Eu queria que olhares matassem, porque ele estaria morto. A cafeteira na mão de Sandri só para por um segundo. Então onde Easton dormiu? Eu queria que o chão se abrisse e me deixasse cair até o centro da terra. Dormi no sofá, diz. Meu rosto arde quando penso em Easton voltando para casa e me vendo enroscada na cama dele. Tudo que resta do meu orgulho é destruído. Ele sabe como sou fraca. Ele sabe como sou tonta. Você rouba todos os cobertores, El, diz Tucker. Não roubo, não. Será que minha voz está muito esganiçada? Easton solta um barulho de desdém e Dixon olha de um irmão para o outro. Tomo um gole de café. É pequeno, mas pelo menos me dá o que fazer. Ah, que bom, todo mundo acordou. Ben entra na cozinha inteiramente arrumado, de terno e cabelo perfeitamente penteado. Ele dá um beijo de bom dia em Sandri antes de pegar a cafeteira vazia e nos olhar com raiva, como se o tivéssemos traído. Vocês beberam o café todo? Dixon dá de ombros. A cafeteira não se enche sozinha. Ele solta um suspiro pesado e se volta para mim. Ofereço minha xícara. Pode tomar o meu, ofereço, principalmente pelo gesto. Você sempre foi minha filha preferida, diz ele, fazendo uma careta para a cor leitosa na minha xícara. Mas bebe café que nem um monstro. Quando sorriu, ele sorri de volta. São coisas normais, típicas. Que horas você volta para casa? Pergunta Sandri, subindo e descendo o dedo pela lateral da xícara em um gesto nervoso. Na hora de sempre. Ele vê a preocupação da esposa e fala antes que ela possa falar, você tem todas essas pessoas aqui para ajudá-la. Algumas são até competentes. Elis, você pode ajudar Sandri a fazer uma lista? Não. Claro. O rosto todo de Sandri se ilumina, e me sinto culpada por estar tão apavorada. Eu queria sair para caminhar antes, digo. Ah, sim, certo. Claro. As palavras dela saem rápido demais.
Mostram o medo que ela sente de eu voltar atrás, e me impeço de abrir a boca para tranquilizá-la. Vou tomar um banho, digo, deixando a xícara na pia. Não vai terminar isso? Pergunta bem. Trabalho muito para fornecer café para esta família ingrata. O mínimo que você pode fazer é tomar até o fim. Sorrio. É a primeira vez que falam comigo como se não houvesse um cânion entre nós. Tucker gargalha. O papai parece o Will. Por um segundo, não lembro quem é o Will. Minha vida em San Diego parece muito distante dessa cozinha. Um sorriso vem ao meu rosto devido ao comentário absurdo. Ben e o Will não se parecem em nada. Viro a caneca e bebo até a última gota antes de deixá-la na pia e levantar as mãos. Assim tá bom? Pergunto. Ele bagunça meu cabelo. Claro. Quando saio da cozinha, não olho para Easton, mesmo sentindo o olhar dele em mim. No banheiro, encaro meu reflexo por mais tempo do que deveria, em busca de rachaduras e falhas em minha máscara. Meus olhos estão tristes. Odeio que estejam assim. No banho, tento lavar tudo aquilo do meu rosto e do meu corpo. A água está tão quente que deixa minha pele vermelha. Fecho o chuveiro e ouço vozes do outro lado da porta. Traço reticências. Quem quer que seja. Escuto metade do que Easton diz. Engole essa arrogância e pergunta se quiser saber alguma coisa, responde Tucker. Para ficar vendo você e Elise cheios de sorrisinhos de novo.